Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro Gomes Enoch, eu sou coordenador do projeto Eram os Deuses Mercadores, Olhares sobre o Consumo no e do Campo Religioso Brasileiro, relativo ao edital Pesquisador Mineiro 12, edital 2 de 2018. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o projeto. Pode ser que vocês, ao se depararem com essa temática, religião e consumo, experienciem um certo tipo de estranhamento. Afinal de contas, se por um lado vocês têm um conhecimento de que a temática da religião seja um objeto importante em disciplinas como antropologia, história e sociologia, por outro, pode-se perceber que essa temática ainda é pouco trabalhada por autores da área de estudos organizacionais. Grande parte da explicação para tal realidade está relacionada ao fato de que as tentativas de apropriação de temáticas do universo religioso no espaço organizacional parecem gerar certo tipo de incômodo em nossa comunidade acadêmica. Esse incômodo se deve, fundamentalmente, a meu ver, à noção de que as organizações são vistas pelos estudiosos da área como sendo um espaço essencialmente laico e que, por definição, excluiria necessariamente o religioso. É preciso dizer, de início, que tal concepção certamente se configura como um mito. Tal mito, disseminado e propagado por meio de um discurso que privilegia uma racionalidade de natureza instrumental ou técnica, pode ser inicialmente desconstruído, uma vez que observamos qualquer indivíduo que trabalhe em uma organização moderna. Suas angústias, alegrias, desilusões, indecisões, entre outros tantos exemplos, são permeados por pequenos gestos e rituais que demonstram claramente que a faceta do homo religioso está intrinsecamente relacionada ao homo organizacional, e vice-versa. Na realidade, tais facetas do homem moderno não podem ser simplesmente separadas no plano social, a não ser por uma compreensão limitada da existência humana em sociedade. A pretensa laicidade empresarial se configura também como um mito, já que compreendo que a religião é anterior ao aparecimento de qualquer organização empresarial. Na realidade, são tão antigas que se constituem como objeto privilegiado de estudo de historiadores de religiões primitivas e estão umbilicalmente ligados à relação do homem com o plano social. E assim, que mesmo uma existência mais desacralizada a qual o homem tenha chegado na modernidade, mesmo não foi capaz de abolir completamente seu comportamento religioso. Apesar disso, é louvável frisar que apareceram nos últimos anos estudos que buscam tratar da influência da religião sobre o consumo, dos impasses da religião no ambiente de trabalho, do papel da religião no processo de tomada de decisão, da relação entre religião e da disposição para empreender, da relação entre gestão, religião e ética, entre tantos outros. Diante disso, vocês podem se perguntar, por que então estudar, ou pelo menos se interessar pelas interrelações entre a realidade organizacional e o fenômeno religioso? A resposta não é simples. Inicialmente se faz necessária uma compreensão das barreiras que distanciam essas duas áreas. Dentre essas barreiras, destaca-se em primeiro lugar a concepção de que a religião deve ser tratada como um assunto fundamentalmente privado. Fruto de uma mudança social ocorrida na transição para a modernidade, essa concepção a meu ver, cada vez mais errônea nos tempos atuais. Na verdade, o que pode ser observado odiernamente é exatamente o contrário disso. Vemos a todo momento como a religião ultrapassou as portas da casa e caminhou em direção ao espaço público, influenciando os campos político, econômico e tecnológico, dentre outros. Esta evidência nos faz caminhar em direção à segunda explicação para a existência das barreiras, qual seja a ideia de que a modernidade trouxe consigo um processo de dessacralização da vida social. Por fim, uma última barreira está relacionada a uma falsa crença de que a religião, pelo menos no que diz respeito ao seu liame com a realidade organizacional, não seria um objeto apropriado para a pesquisa científica. Dito isso tudo, esse projeto teve como objetivo analisar como se configura o comportamento de consumo presente na mercantilização de artigos religiosos das principais denominações do campo religioso brasileiro, catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbanda e candomblé, em 3 das maiores cidades do extremo mineiro, Uberlândia, Uberaba e Tuiutaba, na perspectiva de seus principais atores, sacerdotes, fiéis, trabalhadores e voluntários. Então esse foi o objetivo da pesquisa, foram feitas diversas entrevistas nesses 3 espaços. Podemos gerar a partir disso diversos artigos relacionados à temática, com a participação do nosso núcleo de pesquisa aqui da universidade, que é o núcleo de invisibilidade laboral e social da Universidade Federal de Uberlândia.
Então, foram gerados vários artigos, 5 artigos, na verdade, diretamente relacionados à temática, em revistas qualificadas no extrato A. Foram produzidas 3 dissertações de mestrado também relacionadas à temática, e foi publicado um livro pela editora Ocitec, né, no começo desse ano, já, com alguns dos resultados, que está disponível, né, para venda para vocês. O livro chama Religião e Organizações. É um livro que quem tiver interesse na área da temática da religião e da relação dela com as organizações vai gostar bastante. Tá? Então, isso é um pouco, né, do que foi trabalhado nesse projeto. Agradeço imensamente o apoio prestado pela FAPEMIG, foi fundamental, sem ela não teria condições nenhuma de fazer esse tipo de pesquisa. E é isso. Tá? Uma boa tarde a todos e muito obrigado.